Olá, pessoal, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Neste momento, seja muito bem-vindo a este espaço onde as ideias têm o poder de transformar a vida. Aqui, cada conversa é um convite para pensar diferente. Eu me chamo Ângela Moreira e estarei contigo em cada aprendizado. Como sempre falamos que grandes histórias elas carregam grandes testemunhos. Eu sou o Carlos e estou aqui mais um episódio para apresentar pessoas que vão contar seus testemunhos e irão influenciar na sua caminhada cristã. Mais uma vez, seja bem-vindo a mais um episódio do Umadef Podcast. Mais um episódio, Lôngela. Novamente. Sabe, Lôngela, eu sou conhecido aí por onde eu vou, é o menino que pergunta muito. E eu quero te fazer uma pergunta antes da gente iniciar aqui. Não é aquela besta. Diz. Eu queria saber se tu consegue me responder esse desafio. Pois diga. Se eu não conseguir, nossos telespectadores conseguem. Qual era o nome do maior empresário da Bíblia? Quem foi? Não sabe dizer, não? Não, sei não. Sabe quem foi? Faraó. Me pergunta por quê? Por quê? Porque ele tinha um negócio que só crescia. Mantinha um povo inteiro trabalhando para ele sem pagar salário, tá acreditando? A desigualdade desde os primórdios acontecendo. Bom, gente, para iniciar esse episódio, para iniciar mais um episódio do Umadef Podcast, nada como uma brincadeira para quebrar um gelo, uma boa descontração. E nós estamos aqui com uma convidada para nós, muito especial, para nós, uma pessoa que tem bastante influência no que ela faz, vamos dizer que é excelência no que ela faz. Lôngela. Ela que é crente e congrega na Assembleia de Deus, Centro Central e Frecheirinha. Ela também que é paraense. Ela subia nos pés de açaí, comia açaí do pé, será? Se era? Bom, se vir do Pará e não comer açaí do pé, não é paraense. Se não comer açaí com peixe e farinha, E com calabresa. pra mim, desculpa aí você que come, mas eu acredito que não tem nada a ver. Ela que tem um grande ministério na igreja, que é o Ministério Infantil. E a gente vê, né, congresso, culto, que existe uma excelência, a lei de Deus, quando ela faz todos esses projetos. Luanda, sem mais delongas, né? Nosso convidado de hoje é a irmã Marta Cavalcante. Seja muito bem-vinda a este espaço, que você possa estar confortável em nosso meio. E estaremos aqui postos à mesa para termos uma conversa transformadora. Amém. Para mim, né, é uma grande honra participar desse podcast, né? Vocês estão, né, aí. Muito, muito, muito bacana mesmo essa questão aí dos jovens estarem realizando isso. É muito especial isso, né? É algo grandioso que vocês estão fazendo, na verdade. Posso até dizer que vocês estão alcançando muitos jovens através desse podcast. E tenho certeza que será uma bênção. Muitos jovens serão alcançados através dos testemunhos, serão edificados, né, através dos testemunhos. E também se espelharão em vocês, né? Bom, irmã Marta, a gente sempre, quando chega um convidado, a gente vai fazer um convite. Como a gente disse até pro Altino, que se a gente sentir no coração de Deus de convidar você, se a gente sentir no coração de Deus quando a gente estava escolhendo lá, é porque a gente vê muito Deus através da sua vida. Se nós não visse Deus, eu acredito que não adiantaria, né? Chamar. Seria bom. Mas eu acredito que você está aqui porque nós vê a presença de Deus na sua vida. E a gente queria que você compartilhasse essa presença que você tem. E a gente fica muito feliz por ter convidado, por ter aceitado, na verdade, o desafio, aceitado conversar um pouco com a gente. E de início, a gente já quer fazer aquela pergunta. Como foi o início da sua caminhada cristã? Qual foram os desafios? Qual foi as vitórias, as dificuldades? A Marta lá no início, a Marta no início da caminhada cristã, a Marta no início das experiências com Jesus.
Quem foi, como foi? Primeiramente, né, que eu já venho de uma família cristã. Já nasci em berço evangélico, porém nem sempre tivemos uma vida muito fácil. Ainda não é fácil, mas eu aceitei Jesus. Por mais que eu já tenha nascido em berço evangélico, mas aceitei a Jesus aos 7 anos de idade. Lembro que nós nunca tivemos um som dentro de casa para ouvir louvores, a gente tinha apenas um toca-fita, né? Que a gente tinha que voltar várias vezes a fita para repetir. E muitas das vezes a gente aprendia alguns louvores cantados na rádio, né? E posso dizer a vocês que eu tinha apenas uma muda de roupa para ir para os cultos, né? E as outras roupinhas, né? Era aquela para ir para a igreja mesmo, para os cultos, eu só tinha uma muda de roupa. Eu lembro bem que era uma muda de roupa branca, era um blazer e uma saia branca. E eu lembro muito bem dessa época. Porém, nem sempre tivemos uma infância muito legal, com muitos colegas, amigos. Nem sempre foi mais fácil. Éramos de família muito humilde. E por sermos de família muito humilde, as pessoas sempre, principalmente os colegas que tinham ali mais uma vida melhor que a da gente, eles sempre tentavam. A gente sempre era a última escolha, né? Tanto na escola quanto na igreja, a gente sempre era aqueles que eram mais excluídos. Então, por esse motivo, eu digo que nem sempre foi fácil a caminhada, né? Mas sempre tive uma base, sempre tive raiz. Meus pais sempre foram muito, muito firmes. E uma das coisas que hoje nos permanece, que eu não posso, assim, que eu me lembro, era os cultos domésticos. É algo que hoje já não se vê mais dentro dos lares, né? Que são os cultos domésticos. Nos cultos domésticos eu aprendi ali a falar com Deus. Nos cultos domésticos eu aprendi os louvores da harpa cristã. Nos cultos domésticos eu aprendi que quando a gente era perseguido durante a noite, um sono, por várias vezes nós, principalmente eu lembro meus irmãos, eu venho de uma família de 9 irmãos, né? E a gente, muitas das vezes, o inimigo tentava nos sufocar, né? E meu pai sempre dizia, clame o sangue de Jesus. E isso através dos cultos domésticos. Então, a minha vida cristã na igreja, nunca me afastei dos caminhos do Senhor, né? Eu sempre achei que eu não tinha vez, né? A verdade é essa. Sempre achei que eu nunca ia ter a oportunidade de fazer algo ou de ser alguém. Pelo desprezo, né? Algo que eu tenho aprendido muito em questão ao Espírito Santo é que o desprezo o entristece, né? Quando a gente deixa de ouvir a voz do Espírito Santo. E a gente aprende com isso que eu lembro que quando as pessoas davam aquele certo desprezo pra gente, não queria a gente por perto, porque não tinha um perfume, não estava bem cheiroso, os cabelos era daquele jeito que grudava, né? Porque não tinha shampoo para lavar. Me lembro bem assim da parte assim da minha infância que a gente ia para os garapés, aqui as pessoas chamam de rio, que é córrego, né? A gente ia para os garapés e todo paraense sabe, né, que é garapé. Quando a gente ia para os garapés, sempre tinha aquelas tábuas de lavar roupa. E lá, às vezes lá em cima tinha uma vasilha com sabão em pó. A minha mãe sempre lavava roupa com sabão de sebo, que era um sabão caseiro que as pessoas costumam fazer. Sabão em pó não era para nós. Sabão em pó era para quem era mais, né? E quando a gente via sabão em pó em cima das tábuas, eu lembro que a gente pegava e passava na cabeça, né? Minha cabelo cheiroso, porém grudento, né? Então, assim, como eu posso dizer para vocês, nem sempre foi fácil. Tenho muitos testemunhos da minha infância, né? Caso seja preciso contar aqui, a gente... Se você, na sua palavra do seu começo, se você fizer isso amanhã, tá à vontade.
Uma das coisas assim que marcou muito, tem duas situações que eu me lembro bem da minha vida. Uma foi que eu fiquei muito doente quando eu era criança. Quando eu era criança, eu fiquei muito doente. E aos olhos do médico, eu não ia viver, ia morrer, né? E nós morávamos muito longe de hospitais. E eu me lembro que o nome da doença, até hoje eu me lembro, mas quase ninguém conhece por esse nome, não sei, né? Que chamavam abomina na época, né? E a minha mãe disse que por conta dela ter tido na gravidez, eu acabei tendo também essa doença. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher de oração, né? E o Senhor me curou. E quando eu tinha 10 anos de idade, a minha irmã estava varrendo a casa, nós morávamos numa casa de assoalho. Não sei se vocês sabem que é casa de assoalho, sabe não? Uma dessas também é cultura, viu? Aprendendo aí usos e costumes. Casa de assoalho é uma Tá feio uso de costume. A casa de assoalho é uma casa onde o piso é de madeira. Porém, né? É aquelas casinhas que são em cima como se fosse em cima da água. É tipo isso, porém essa era em cima da terra mesmo. Ah, sim. E aí, como tinha assim, parte de um barranco para a parte de trás, então a frente da casa era mais baixa e para trás era mais alta. Então tinha era uma escada mais ou menos 10 degraus. E então tinha dois tocos que ali tinha, né, sustentava ali as tábuas da escada. E minha irmã, todo mundo sabe que ninguém gosta de varrer casa, eu tenho que ficar passando pelo meio, né? E eu lembro de nós brincando, e a porta ela abria pra fora. Então, ela pegou assim com a vassoura, quando ela viu que eu ia subindo, ela tacou a vassoura, e a porta abriu. E eu caí, né? Caí em cima de um toco, né? Onde sustentava aquela escada, né? E eu passei 6 meses, né? Não fiquei com aquela dor ali, momentâneo, mas suportei. Mas com 6 meses foi que o corpo veio a reagir, né? Então eu só emagrecia e não me alimentava e era uma febre que não passava, né? E era levado para os médicos não descobriu o que era, não sabia por que a febre não baixava. E uma certa feita, uma vizinha, muito de idade, ela disse que ela estava na casa dela e o senhor mandava ela ir visitar. E ela era uma mulher que costumava puxar as pessoas, mas por já ser de muita idade e quase não sair mais, ela não puxava mais ninguém. Mas ela disse que ela estava na casa dela, era muito idosa mesmo, uma grande mulher de Deus. Não lembro o nome dela, eu era pequena, não me lembro mais, mas me lembro desse feito. E ela foi até a nossa casa e ela chegou na minha casa e perguntou: Irmã Francisca, tem alguém doente na sua casa? Aí a minha mãe disse que já tinha uma filha que já estava há mais de mês doente, que tinha uma febre que não passava. E ela perguntou se minha mãe tinha leite. Como eu já contei um pouco, você já sabe como era a nossa vida, né? Nosso café da manhã era café com farinha. Quem nunca, né? E aí eu lembro que a minha mãe disse que não tinha leite, como eles eram de idade, eles costumavam tomar leite. Então ela mandou ir na casa dela, entregou a chave da casa dela e pediu para minha mãe colocar 2 colheres de leite em um copo. E mandou minha mãe fazer um copo de leite. E minha mãe trouxe ela mandou me dar aquele copo de leite ali morno, né? Eu tomei. E ela mandou me deitar e ela começou a me puxar. Então eu tava com 2 costelas montadas. E por esse motivo, não passava febre e eu não comia nada, porque não conseguia me alimentar, então só ficava cada vez mais magra. E ela puxou, ela disse: olha, irmã, eu vou botar a costela dela no lugar, porém ela não vai mais se juntar, né? A sua filha nunca mais vai poder fazer viagens longas a pé e tudo mais por conta disso. E realmente, eu quando fico muito tempo em pé, sinto, né? Ou muito tempo sentada, e essa costela ela é afastada, né? Ela nunca mais
mas o Senhor me curou, né? Glória a Deus. Me curou através daquela irmã, né? Que foi ali, movida pelo Espírito Santo de Deus. É algo que a gente hoje também tá tão escasso a gente ver pessoas assim, né? E uma outra, outro feito, né? Que não é algo que eu diga assim, é, mereceu, né? Isso não, é porque tudo que você planta, ou de bem ou de ruim, você colhe, né? E sempre é uma consequência, seja ela boa ou seja ela ruim. Certa vez, lembro que nós, por ser muito humilde, quase não ter muitas vestimentas, roupas para vestir, lembro que alguém pediu roupa no nome da minha mãe para uma mulher que era muito conhecida, inclusive a filha dela é uma cantora, né? É cantora na verdade é nossa amiga de infância, né? E ela canta só que ela canta mais para fora, né? Sempre foi uma bênção e uma inspiração pra gente. Todo mundo, eu lembro na época, queria ser como Valéria Feras, né? Porque era a nossa inspiração, né? Então, eu lembro que pediram pra tia dela, era a tia dela, pediram roupa no nome da minha mãe. E lembro assim como se fosse hoje, nós estávamos na igreja, nossa igreja era uma igrejinha baixa, janelas baixas, com muitas portas, aquelas igrejas antigas. E nós estávamos cultuando. Eu sei que essa irmã pediu as roupas, a irmã levou as roupas, entregou para essa irmã que pediu, para entregar para minha mãe. Mas a minha mãe nunca pediu roupa, né? E ela separou ali as que quase que não prestava mais, né? As rasgadas, que não, né? E entregou para minha mãe, né? Entregou para minha mãe, dizendo que era essa irmã que tinha mandado, né? Já as melhores ela tirou para as filhas dela e tudo mais. E lembro que nós estávamos, naquela época a gente usava muita lamparina, né? Na sua época ainda da lamparina, do lampião. Né? Quando faltava energia era usar o lampião na igreja, né? E, e eu lembro que quando faltava energia a gente usava lamparina. E a lamparina ela tem um pavio e tem aquelas que cai, aquelas fagulhazinhas, né? Do pavio, ela cai se você não tiver cuidado. E as filhas dessa irmã elas estavam se arrumando para ir pro culto, era um culto de domingo, mas estavam se arrumando e elas segurando aquela lamparina ali, caiu uma fagulhinha daquelas dentro da gaveta. E nós estávamos na igreja, da igreja dava para ver, pegando fogo na casa dela, né? E, e eu lembro que eu mesmo dizia assim, tá pegando fogo na casa, eu não me lembro o nome dos irmãos, né? Tá pegando fogo na casa do fulano e eu sei que foi aquele alvoroço, o culto parou, todo mundo foi, correu, né? Mas, tipo assim, todas as roupas daquelas meninas foram queimadas naquela noite, né? E eu era só uma criança, eu não entendia, mas quando a gente cresce, a gente passa a entender de coisas que aconteceu com a gente lá quando a gente era na infância, né, da gente. Então, assim, tem coisas que minha mãe nunca nem pediu, né? E pelo fato de não ter havido ali a honestidade, né, de entregar, por mais, né, que minha mãe não tenha pedido, mas pediu em nome da minha mãe, né? E entregou ali, né, o pior. E assim, gente, eu trabalhei nas casas das pessoas, comecei com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade eu aceitei Jesus, com 7 anos de idade eu já trabalhar nas casas dos outros, lavando bacias de louça, né, areando panela, né, já ajudava a varrer uma casa. Então nunca foi fácil a minha vida em si. Posso dizer a vocês assim, é algo até que eu quase não costumo muito contar, né? Mas dizer que apesar de tudo, o Senhor sempre cuidou de mim, né? Mas nem sempre foi fácil é, eu sabia que eu tinha um amigo, né? Eu sabia que eu tinha um amigo que podia cuidar de mim. E eu sempre me perguntava, Senhor, tu tá vendo? Mas eu passei por muitos abusos, né? Assim, não tipo de abuso sexual, né? Mas abuso
de você estar de costa, passar a mão em você, de aliciamento, né? Então, assim, isso era muito constrangedor. E eu sempre dizia ao Senhor, Senhor, um dia eu não vou mais trabalhar na casa de ninguém, né? Um dia eu não vou trabalhar mais. A necessidade era muito grande e a gente acabar tendo que trabalhar, né? Porque a gente vai crescendo, a gente que é jovem, moça, a gente vai crescendo, a gente vai querendo ter algo a mais, a gente vai querendo ter as nossas coisas, alguém tem. Então, como a vida já era muito difícil, né? E sempre você vai querer um perfume, você vai querer algo para os cabelos, né? Então, assim, nem sempre foi muito fácil a nossa vida. E meus irmãos também sempre foi muito assim, sempre tiveram muito que trabalhar, né? Nessa questão fora de casa, para ter algo, né? Para ter o que vestir, para ter o que calçar. Porque a nossa vida sempre foi de lavoura, sempre foi de roça. Nós nunca tivemos muito. Meu pai, o que meu pai ganhava era para comer, né? Não dava para vestir. Então, em meio a todas essas dificuldades, foi o começo da caminhada da irmã Marta Cavalcante. Eu acredito, né, que todos nós, quando seja de berço, ou seja ali depois de uma certa idade, quando aceita Jesus, a gente enfrenta alguns desafios. Quando a gente está passando por esses desafios, a gente não entende por que está passando. Mas o interessante é que quando a gente vai ver mais lá na frente, para tudo que passou, a gente vê, mas isso que eu passei aqui foi para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. E quando você disse que nasce de berço, eu gosto de fazer essa pergunta, é que quando a gente nasce de berço, somos cristãos desde que nasceu, vamos se dizer assim, se aceitou com 7 anos, eu gostaria de saber se na adolescência, se na sua juventude, você olhou para o mundo e, como é que eu posso dizer? Vamos dizer uma dúvida. Vamos dizer, mas isso aqui no mundo, será como é que é? Mas isso aqui, dessa forma, será como é que é? Ou seja, viu essa dúvida no mundo e quis tirar essa dúvida ou não? Ou você sempre soube lidar com esses desafios da adolescência? Assim, nem sempre. Quando chegou a parte da adolescência, meu pai sempre proibiu muito, principalmente a questão do namoro. Acho que meu pai nunca soube o que é alguém, um filho dele, né? Porque meu pai hoje já não é mais vivo, né? Mas meu pai nunca soube o que é um filho dele arrumar um namorado, ou uma filha arrumar um namorado, ou um filho arrumar uma namorada, estando ali na presença dele, né? Então, como todo adolescente, todo jovem quer namorar, né? E assim, eu posso dizer assim para vocês que aos 13 anos de idade, meu pai me colocou para fora de casa, né? E eu procurei uma irmã da igreja, né, para morar com ela. Meu pai, ele queria que a gente, não queria que a gente, meu pai nunca se importou muito com a questão do estudo, né? Ele achava que a gente tinha só que aprender a trabalhar e era isso, né? Que é algo que eu louvo muito a Deus pela vida dele, porque meu pai era um homem de Deus, né? Apesar de todos os acontecimentos que a gente passou, mas meu pai foi um grande homem, né? Eu daria tudo assim para que ele tivesse hoje aqui, ou que ele tivesse vivo hoje, né? Mas aos 13 anos de idade, ele me colocou para fora de casa porque eu respondi, né? Ele dizia assim, vamos se arrumar para ir para a roça. Eu lembro que era um dia de prova na escola e eu não queria faltar aquela prova, né? Queria ir. Ele disse assim, eu não vou. Foi apenas isso que eu disse, né? Então ele já veio ali para querer me bater, né? E eu saí correndo, né? E eu lembro que ele botava os cachorros atrás da gente, que a gente tinha muito cachorro. Porém, os cachorros não pegavam a gente porque achavam que a gente tava brincando, né? E eu lembro que a gente ficou escondido, assim, no meio do caminho, porque a gente morava em uma chácara e era muito afastada da comunidade onde a gente morava. E a gente ficou lá, até a raiva dele passar, até aquele negócio, esperar a raiva passar, que quando a gente voltar não apanha mais. A gente tinha isso, né? E aí eu lembro que alguém foi até a gente, encontrou a gente no caminho e disse assim, e a minha irmã saiu na minha cola ainda, né? Me acompanhou, né? Só que a raiva do meu pai não era com a minha irmã, era comigo, eu que tinha respondido.
E aí voltamos, e aí quando eu entro dentro de casa, minha mãe diz assim, o pai de vocês quer conversar com vocês. E tudo que eu almejava na vida era um dia eu poder sentar e ter realmente uma conversa com meu pai, né? Minha filha, é assim, né? Eu sempre almejei isso, mas com meu pai não tinha conversa. Meu pai disse, arruma e bora pra roça. Não houve, a conversa dele foi essa, né? E eu disse, eu não vou. Então eu já fui pulando pela janela novamente, correndo de novo, né? E então ele disse que eu não entrava mais dentro de casa a partir daquele dia. Eu procurei, segui viagem, fui-me embora só com a roupa do corpo. Procurei uma irmã da igreja. Eu acredito que era mais ou menos uns 4 quilômetros. A gente tinha que andar para chegar até a comunidade, né? E eu cheguei na comunidade, procurei essa irmã da igreja, perguntei se ela não queria alguém para morar com ela. Eu ajudava a fazer as coisas. E essa irmã, ela me deu abrigo, né? Me deu abrigo, me deu comida, me vestiu. É uma pessoa muito importante na minha vida, ela hoje. Muito importante mesmo, né? E teve uma época, quando eu já morava com ela, né? Cheguei a morar 3 anos com ela, que eu queria dançar quadrilha, né? Vocês perguntando aí dos desejos, a gente ia pra escola. E aí eu queria dançar quadrilha, né? Eu digo, isso aí é fácil, eu aprendo, né? Mas ela não permitiu, ela nunca permitiu, não, ela nunca deixou. Meu pai até ficou com raiva dela porque ela tinha aceitado alguém sem nem comunicar ela. Eu pedia muito a Deus para ela nunca se encontrar com ele para falar sobre mim, né? Que eu tinha medo, né? Porque eu cheguei para ela dizendo, né, que não, que as coisas estavam difíceis e tudo mais, eu precisava de um lugar para morar, né? E eu lembro que no final da tarde meu irmão chegou lá com a minha trouxinha de roupa, né? Eu tinha apenas 13 anos e eu morei com ela dos 13 até os 15 anos, né? Já ia completar 16 anos. Arrumei o primeiro namorado, que talvez, se tivesse continuado lá, talvez teria até casado com ele. E aí foi quando eu comecei a querer ter minhas próprias coisas, ganhar meu próprio dinheiro. Não queria mais trabalhar ganhando as coisas, né? Eu mesmo queria comprar minhas coisas. E aí comecei a trabalhar, ganhava R$ 80 por mês, trabalhava demais. Mal dava para eu comprar meus cadernos. Algo que eu sempre tive muita vontade era de estudar, né? De concluir, né? Concluir para mim era um sonho terminar o ensino médio, né? E eu sempre dizia pro Senhor que um dia eu ia fazer uma faculdade. E nesse período que eu saí da casa dela, comecei a arrumar emprego, arrumei um emprego na casa para cuidar de uma senhora, aonde eu cuidava dela e ao mesmo tempo podia morar, né? Ela era bem em frente da escola, já estava, eu tava com 16 anos já era, me virava, né? Como o povo diz aqui, desenrolada, né? Sempre fui muito desenrolada. E aí, houve um certo dia que eu disse que eu não queria mais ser crente. Simplesmente disse, não quero mais ser crente. Porque eu vi assim, acontecer tanta coisa e eu vi todo mundo se dando bem na vida, né? Pelo menos a gente olha, a grama do vizinho sempre é mais verde que a da gente, né? E a gente sempre pensa que aquela pessoa tá melhor que a gente. Então eu dizer que eu não queria mais ser crente. Eu disse, eu não vou mais ser crente. Porque eu me senti sozinha, né? Eu não tinha mais com quem eu ir para a igreja, eu não tinha mais. Eu tava morando já dentro da cidade, não sabia mais. A primeira vez que eu fui para a igreja sozinha. Eu lembro que eu andei tanto e quando eu cheguei lá, não teve aquele acolhimento, né? É algo que eu sempre ressalto muito, essa questão do acolhimento dentro das igrejas, né? Falo muito disso porque eu sei, porque eu já senti na pele a questão do acolhimento. Então, lembro que eu sentei ali no meu banco, ninguém foi lá, ninguém me deu a paz do Senhor, ninguém me abraçou, ninguém me deu um seja bem-vindo, né? E a partir daquele momento, terminou aquele culto ali, e eu fiquei perdida em meus pensamentos, porque eu não consegui, eu só conseguia pensar que, que ninguém estava nem aí para mim. Então, eu não consegui nem prestar atenção naquele culto, né? E eu fui para casa e eu disse que eu não ia ser mais crente. E lá em Santarém costumava ter festa do Sairé, que é uma festa típica de lá, né? Quem é paraense sabe, conhece, né? E eu disse assim, eu peguei, me juntei com algumas colegas Eu falo colega, gente, porque colega é colega, amigo é amigo, né?
Amigo é aquele que não passa a mão na sua cabeça quando você tá errado, né? E eu acho que eu nunca tive amigos de verdade, como hoje o Senhor tem me proporcionado isso, né? E eu lembro que me chamaram e eu fui. Essa festa era na praia, né? Uma das praias mais conhecidas de Santarém, que é o Terra do Chão, um dos pontos turísticos de Santarém, na verdade. E a gente foi pra lá, e ali ela me levou para um salão de festa, né, que tava dançando. E eu lembro que quando os homens chegavam para querer dançar comigo, eu não sabia dançar, não sabia, eu saía me afastando dali. E aí eu lembro que aquela minha colega que estudava comigo, me ofereceu cerveja. E eu eu tomei e depois já comecei a vomitar, né? Aí ela me ofereceu o cigarro. E já comecei a me entupir de fumaça também, porque não tinha costume daquelas coisas, né? Não era nem que algo no mundo me atraísse, não. Era simplesmente eu tava procurando me encaixar, eu acho, né? Não sei se eu posso dizer assim, né? Tava procurando é, ter pessoas ao meu redor, né? Eu era muito só. E eu lembro como se fosse hoje, quando uma voz falou no meu ouvido e disse assim, que eu não prestava para estar ali, porque eu não sabia dançar, eu não prestava para beber nem para fumar. Então, ali foi, naquele momento ali, eu soube que o Senhor ainda olhava por mim, que aquele lugar não era para mim, né? Então, da mesma forma que eu disse, a partir de hoje eu não quero ser mais crente, eu disse assim, eu volto a ser crente. Eu quero ser crente, mesmo sozinha. Eu não tinha para quem dizer isso, não tinha para quem confessar, não sabia o que era confessar, dizer assim, ó, tô me arrependendo aqui, eu quero me reconciliar com Deus. Não, era eu e Deus mesmo ali sozinha, eu e Deus, né? Então, essa questão dos desejos, nem sempre eu tive, na verdade eu nunca tive, né? Apenas por às vezes me sentir sozinha, eu quis procurar isso, que eu quis preencher um vazio que eu tinha. E apesar de conversar com Deus, apesar de falar com Ele, porque foi algo que eu fui ensinada a vida toda, é, apesar de ter crescido dentro em berço evangélico, numa família cristã, eu não conhecia Jesus de verdade. Eu não conhecia Jesus de verdade, eu não sabia quem era Jesus, né? Eu conhecia as histórias da Bíblia, eu conhecia muita coisa da Bíblia, mas eu não sentia Jesus dentro de mim, apesar de ter entregado minha vida aos 7 anos de idade, né? Apesar de ter todos os ensinos ali, ter uma base, saber o que era errado e o que eu não era, mas aí existia um vazio dentro de mim. Existia aquele vazio, né? Que o que estava faltando era aquela entrega, né? A entrega, mas pelo fato de ter vivido a vida muito tempo sozinha, né? Lutando, andando atrás de algo, eu acredito que eu acabei deixando de lado quem poderia preencher esse vazio, né? Buscando sempre algo acrescentar na minha vida e sempre existia aquele vazio. Foi quando, aos 17 anos, já ali, aos 18 anos, na verdade, para dizer, quase 18 anos, foi quando eu fui morar em Manaus, né? Morei 12 anos em Manaus também. Foi onde eu constituí toda a minha família, mas antes disso passei por muitas lutas também. Contar, assim, breve essa parte, né, também da minha vida, que foi o que aconteceu. Quando eu fui para o Amazonas, que eu comecei a trabalhar, a minha irmã logo arrumou um serviço numa casa de um casal crente, né? E eu lembro que eu trabalhando, muito imaturo, uma das coisas que eu tinha, gente, era muita imaturidade. Eu tinha idade, era desenrolada, mas não tinha maturidade. Não tinha maturidade. Eu não tinha, não, eu era do interior, entendeu? Então, de repente, eu saio de uma cidade pequena e vou para uma cidade grande, entendeu? E outros desafios, né? Então, quando eu cheguei lá, e eu sempre muito, muito corajosa, né? Eu lembro que a minha irmã morava onde ela morava, numa situação tão difícil, só morava minha irmã em Manaus. E aí, quando eu disse pra ela que ia pra lá, ela achou muito bom, porque ela teria uma companhia, né? E quando eu via onde que ela morava, eu disse, mano, a gente pode arrumar um apartamento pra gente morar. Eu sempre tinha isso, sabe? Não tinha medo. Eu sempre digo que
eu não tenho medo de nada, né? Eu não sou muito medrosa. Eu queria ter medo de uma barata, queria ter medo de algumas coisas. Eu digo assim, já vê, eu acho que eu não sou normal, né? Eu não sou muito de ter medo das coisas, né? De bicho, eu tenho medo de cobra mesmo. Né? E aí, eu, eu comecei a trabalhar numa casa onde tinha duas meninas. Uma de 3 anos e uma de 5 anos. E um homem passou naquela casa, né? Eu tô contando isso, gente, assim, porque eu sei que alguém que vai estar nos ouvindo, né? Talvez tenha passado pela mesma coisa, né? Talvez tenha passado pela mesma situação, ou parecida, ou talvez algo, ou igual, né? E eu lembro que comecei a trabalhar nessa casa e pela minha ingenuidade e maturidade também, aquele homem passou ali e ele disse que ele estava fazendo um benefício para mulheres que trabalhavam em casa de família. Como eu estava dizendo para vocês, né? A questão de sempre estar procurando algo para sair daquela vida. A nossa vida sempre foi muito difícil. Então, tudo que a gente queria era uma oportunidade de, né, se dar bem na vida. Essa é a palavra, se dar bem na vida. E eu lembro que aquele homem passou ali, né, naquela... Contar isso para vocês não é fácil. E não é fácil, né? Mas como a gente está aqui, né, e as perguntas foram essa, né? O Senhor disse que sempre que eu tivesse oportunidade era para contar, né? E eu lembro que aquele homem passou ali e tudo mais, pediu para entrar, ele já tinha passado em outras casas, mas pelas pessoas dali já conhecer, saber os perigos que corria, eu fui uma presa fácil, né? Então ele entrou, sentou, e ele disse que um dos testes era eu tirar minha roupa, né? E prendeu as crianças, né, no quarto, né? E eu tive que tirar minha roupa, né? Enquanto ele me tocava. E o medo dele fazer algo pelas crianças era terrível, entendeu? E eu lembro que quando aquele homem veio para querer me penetrar, foi quando eu gritei, né? E aí os vizinhos vieram, né? E ele saiu correndo. Então não houve uma... Nunca soube, eu só pedia para o Senhor apagar aquilo da minha mente, né? Todos os dias. Foi quando eu passei assim, eu sofri sozinha, né? Eu conversando até com uma irmã agora recente, né? Não sei, eu disse para ela. Eu não sei nem o que foi que eu senti, assim. Eu não sei se eu não sei se eu sofri de depressão, não sei. Eu não sei o que eu sofri. Mas eu só sei que eu sofri. Sofri, e eu me sentia suja, né? Eu era moça, né? E achava que aquele homem tinha acabado com a minha vida, né? E então, assim, não foi fácil, sabe? Eu tinha que chegar e botar um sorriso no rosto, né? Para minha irmã não desconfiar nunca que aquilo tinha acontecido comigo, né? Então eu fiquei nesse sofrimento por muitos anos mesmo. Acredito eu que praticamente os 12 anos que eu vivi dentro de Manaus, eu sofri com isso. Mas posso dizer que eu já não era mais a pessoa vazia, né? E foi onde eu procurei socorro em Deus. Posso dizer a vocês também que por várias vezes eu achava que se eu me atirasse debaixo de um carro, né? Eu sempre dizia assim, não, vai ser acidente, né? E eu não vou para o inferno, eu não tô tirando minha vida, né? Eu queria acreditar nisso, mas ela não me deixar fazer isso, né? Então, sempre que eu converso com um jovem, uma jovem, né? Eu digo sempre que o Senhor tem um ministério comigo com criança, que já eu falo disso, mas sempre me deu também essa oportunidade de eu
de também ter um certo relacionamento com os jovens. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com um jovem, eu digo assim, eu tive muitos motivos, né, para tirar minha vida, para não querer viver, para viver depressivamente, né, ser uma pessoa depressiva, oprimida, mas eu nunca permiti isso na minha vida. Porque apesar, como eu disse lá atrás, apesar de ter tanto conhecimento ali, e mesmo que eu não quisesse preencher um vazio dentro de mim, mas eu tinha uma base, eu tinha uma raiz, entendeu? E essa raiz não me permitia, né? Esse conhecimento que eu tinha dentro da palavra de Deus nunca me permitiu tirar a minha vida, porque eu sabia qual era o destino, né? Então eu posso dizer assim para vocês que foi muito difícil. E eu achava que se eu tivesse uma outra pessoa na minha vida, tudo aquilo apagava da minha mente. Não, aquele ditado popular que as pessoas dizem, um amor se cura, né, com outro amor. Não que seja o caso, né, mas eu achava que se eu colocasse uma outra pessoa na minha vida, aquele sofrimento desaparecia, né? Então, mas não foi bem assim. Então, eu me tornei uma pessoa que eu criei barreiras, né? A partir daquele momento, eu criei barreiras. Me tornei uma pessoa que eu não era. Tipo, qualquer coisinha eu estava na defensiva, né? Qualquer palavra que me falavam é aquela coisa, bateu, levou. Sempre nisso. É algo que eu estou em constante tratamento com o Senhor, né? Todos os dias eu digo, Senhor, me trata disso. Eu não quero ser assim, né? Então, eu criei muitas barreiras de defesa, né? Para me defender. Eu não deixar mais ninguém me machucar. Então, mas isso nunca foi bom. Nunca foi bom, né? E um certo dia, o meu pastor, né? Um pastor que é muito amigo, né? Que é um amigo, assim, que eu não consigo nem dizer. Eu posso dizer, assim, que ele foi o nosso parafé, né? O acolhimento dele, o amor que ele me deu, assim, que ele me abraçou. Por ele, eu tava morando lá onde ele está agora, né? Meu pastor Sandro, que ele mora em Minas Gerais, né? Belo Horizonte, E, e ele sempre pergunta se eu tô bem, porque ele quer que eu esteja mal, ele me levar pra lá, né? Ele sempre quer que eu reclame de alguma coisa, né? Da igreja, de algo, né? Mas eu digo, não, pastor, eu tô bem aqui, né? Ele disse, amém, minha filha, amém, que eu desisto, né? Mas a vontade dele, né, é que a gente more bem pertinho dele. Então, assim, foi um amigo nas horas mais difíceis da minha vida, né? E ele disse pra mim, que ele chegou pra mim. Então, assim, eu em si, dentro da igreja, eu sempre fui aquela pessoa muito ativa dentro da igreja. Fazia tudo, né? Eu gostava de ornamentar, eu gostava de limpar, eu sempre estava envolvida em tudo, em todos os departamentos eu já passei. Já passei pelo departamento de senhora, de jovens. Trabalhei com jovens adolescentes durante os 12 anos, né? Que sempre foi uma bênção. Eu achava que o meu ministério era ali, que acredito que Deus tem algo comigo nessa área também, né? Mas nunca pensei que o Senhor tivesse algo comigo no ministério infantil, né? E aí ele disse às vezes você tá dentro da igreja e alguém, muitas pessoas, ela julga dizendo assim, aquela pessoa ali quer nada com a vida. Nunca vai ser alguém. Então, assim, eu ouvi muitas pessoas me chamando de prostituta, que eu era a própria pombagira, né, por causa dos meus... Gostava muito de salto alto. Hoje é uma coisa que vocês quase não me veem de salto alto, né? E não porque eu não gosto. Eu realmente, hoje eu acho que eu deixei de gostar muito, mas eu fui muito perseguida por conta de gostar de sandálias muito altas. Então, eu costumava muito ouvir isso, né? E isso era algo que cada vez mais me entristecia e endurecia o meu coração para que eu pudesse ter uma intimidade maior com Deus, né? As palavras das pessoas. E às vezes você está dentro da igreja, tudo que você precisa é que alguém acredite em você. É que alguém dê um voto de confiança em você. É que alguém diga assim, é, minha filha, todo mundo tá torcendo para que você dê errado.
Mas eu acredito em você, e foi o que esse pastor fez. Ele disse, minha filha, eu acredito, eu aposto todas as minhas fichas em você. Ele disse. Então, era tudo que eu precisava. E ele me levou para o monte, a gente costumava muito. Eu vejo que aqui ainda tem uns casos ainda de pessoas que ainda vão para o monte. Mas eu era daquelas pessoas que gostava muito de orar. Ou tanto faz no vale, no monte, entendeu? Depende, que acho que o monte e o vale é você que faz, né? Dependendo do lugar, né? Na verdade, não importa o lugar, né? É você que faz o vale, o monte, onde você quer, né? E aí, ele me levou pro monte, né? Um espaço que é totalmente no escuro, ali é só você e Deus. E aí foi em 4 dias de campanha. E nós estávamos ali orando e tudo que eu queria era ser batizada em línguas, né? Queria que o Senhor me batizasse em línguas, eu queria falar em mistérios. E eu dizia que eu queria um presente, eu queria esse presente do Senhor, né? E eu lembro que eu tava orando no monte, e ele disse assim, e meu pastor sempre era muito usado por Deus, muito usado mesmo. Tinha uma irmã ali que ela tava passando por uma situação difícil que eu não sabia, era uma mulher de elite, né? Como é que a gente pode chamar essas mulheres, né? É, me falhou a memória agora, mulheres finas, né? Uma socialite, lembrei. Ela era essa mulher. E ali, né, eu olhei para aquela mulher e eu disse assim, rapaz, pra uma mulher dessa, tá aqui no monte, no escuro, né? Ela só pode estar passando por algo muito difícil mesmo, né? A gente pode ver qualquer pessoa no monte, mas a gente imaginar que alguém ali da elite esteja em um lugar daquele, né? E aí, meu pastor foi usado para ela, a minha pastora foi usada para ela, mas ela sempre ali contida, né? Sempre ali, era como os pastores já conheciam a história dela, e, e ela não conseguisse receber aquilo dali como se fosse de Deus, né? E eu ali buscando meu batismo com batismo em línguas, né? Eu queria receber, eu tava ali porque eu queria ser batizada. E também porque meu pastor dizia, se você for, você vai ter sua vida mudada, né? Então, as pessoas não me respeitavam dentro da igreja. E eu passei esses 4 dias orando. Quando foi no 4º dia, o Senhor me batizou em línguas, né? Foi como uma bola de fogo saísse da minha boca. É algo inexplicável, né? Só quem já é batizado em línguas sabe como que é. E aí, eu lembro que eu, ali, falando em línguas, o Senhor me usou para aquela mulher, né? Foi a primeira vez, né? E dizer aqui que o Senhor me deu o meu presente que eu queria e de quebra ainda me deu o dom de profecia, né? E aí, eu fui usada para aquela mulher, e aquela mulher, ela sentiu ali, o Espírito Santo testificou, foi algo assim extraordinário. E eu lembro bem que eu comecei a cantar um louvor, que é um louvor da Rosa Nascimento, que diz assim, se eu tivesse asas, voaria agora mesmo, sairia deste mundo ao encontro de Jesus. Foi um louvor que marcou muito minha vida, e eu, na hora, comecei a cantar, né? Tava, assim, muito feliz com o que estava acontecendo e comecei a cantar ali. E quem tava ali se enchendo, né? E a minha pastora disse que aquelas pessoas que estavam ali naquele círculo, naquele monte, o Senhor tinha escolhido a dedo para estar lá, né? Por isso que não tinha ido mais gente. Eu acredito que eram umas 8 pessoas, né? Então ali eu recebi do Senhor. E ali eu comecei a acreditar que tudo que eu pedia para o Senhor, Ele me concedia, né? Eu disse assim, meu Deus, eu pedi isso e o Senhor me deu, realmente o Senhor me deu. Então ali eu passei a ter uma fé, o Senhor começou a aumentar a minha fé, uma fé que eu não tinha, que eu não sabia o que era, né? Mas que o Senhor me deu algo que eu pedi, né? E a questão do meu ministério infantil, Já ia fazer uma pergunta em cima disso, né?
Você pedia muito para ser batizado pelo Espírito Santo, você pedia muito para que Deus ele fizesse na sua vida. Ministério infantil sempre foi aquilo que você pediu ao Senhor, sempre foi aquilo que você disse, Senhor, por favor, me coloca nesse ministério. Você está nesse ministério infantil hoje porque você pediu ou porque foi o Senhor? Não, filha, eu tenho isso para você, você quer? Como foi essa questão ministério infantil? Não, Ministério Infantil nunca foi o que eu quis. Nunca foi, né? Ah, hoje eu entendo porque o Senhor me deu também muitas filhas. Nunca foi algo que eu pedi ao Senhor e nunca foi algo que eu quis. Eu sempre dizia que eu não levava jeito para aquilo ali. Mas como é que uma pessoa que cuidou de 4 crianças, uma nascendo atrás da outra, né? Como é que não poderia, né, como é que não poderia saber ou levar jeito para cuidar do Ministério Infantil? Nunca foi algo que eu quis, né? Sempre na igreja eu fazia algumas coisas ali com criança, mas não era algo que eu gostava. Na verdade, nunca gostei, né? E eu lembro que quando eu fui para o Pará, na época da Covid-19, nós chegamos assim, antes da Covid-19 a gente chegou no Pará, logo após a morte do meu pai, é, e, e a irmã da igreja, eu acredito que por esse meu jeito muito alegre, né? Sempre alta astral, ela disse assim, ela olhou para mim e viu potencial em mim, questão do Ministério Infantil, né? E ela disse, irmã, estamos precisando de alguém, né? Que fique na congregação tal, não tem alguém na frente. Precisamos de alguém, você não topa? E eu, recém-chegada ali, né? Eu disse assim, não sabia onde as crianças moravam ou estavam. Eu disse assim, ô irmã, eu não levo jeito pra isso não. Ela disse, irmã, faça um teste. E aí eu fui, ela disse assim, me chamou para ministrar, né? E eu fui ministrar para as crianças. E eu lembro que aí eu fui tão formal, né? E as crianças abriam a boca e fechavam, era um sono, né? E eu disse assim, meu Deus, realmente isso não é para mim, não levo jeito para isso, né? Mas a irmã continuou insistindo, irmã, mas precisa e tudo mais. E eu sou muito aquela ali, se estão precisando de mim, eu ajudo, entendeu? E fiquei à frente. Mas as crianças moravam muito longe, era tudo muito longe, né? Havia aquela certa dificuldade. E foi quando eu orei ao Senhor, né? O Ministério Infantil começou bem aqui nessa oração. Quando eu disse assim, Senhor, a minha oração foi essa. Senhor, se realmente o Senhor tem algo comigo dentro do Ministério Infantil, com o Ministério Infantil, Senhor, planta esse desejo no meu coração, porque eu não gosto nem um pouquinho. Eu sempre fui muito sincera, sempre muito sincera com Deus, né? Então, se o Senhor quer que eu faça alguma coisa, né? Se o Senhor tem algo comigo nesse ministério, planta no meu coração e faz eu amar. Faz eu gostar, não, faz eu amar. E assim, uma coisa, gente, é a gente pedir algo do Senhor, para o Senhor fazer, e a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, como ele precisava de mim, né? O que eu fiz? Eu colei na irmã, que já tinha uma longa caminhada, né, pela frente. Colei na irmã ali como que era da frente, já tinha mais de 13 anos. E era uma pessoa, assim, extraordinária. Eu achava incrível a forma como ela trabalhava. E aí foi quando eu cheguei, né, a colar nela, né? Eu até deixo já aqui um conselho, né? Se você quer, né, aprender algo, né? Você tá dentro da igreja, eu não levo jeito pra isso, não levo jeito pra aquilo, entendeu? Primeira coisa é falar com Deus e a segunda coisa é colar em quem pode somar na sua vida, quem pode lhe ajudar, né? Que às vezes a pessoa quer cantar, mas não procura fazer uma aula de música, né? Quer tocar, mas não quer aprender, não pega no instrumento, né, para aprender. Ou cola perto de quem sabe para que alguém possa ensinar. Então, sempre esteja do lado de alguém que possa lhe ensinar algo, né? Então, eu colei nela. A todo culto que ela ia, ela era uma mulher muito requisitada, muito chamada, né? Então, onde ela ia, eu perguntava, posso ir com você? Ela, pode. Então, eu sempre ia com ela. E eu ficava observando. Eu ficava observando ela. E aquilo ali
foi me dando algo, querendo, criando a chama dentro de mim, o amor, entendeu? Pelo aquele ministério, que é aquilo que eu havia pedido do Senhor, né? E aí ele começou a gostar, entendeu? Aí já queria, comecei a querer fazer as coisas, não sabia nunca mexer com um balão, nem fazer um enfeite. Acho que o único enfeite com balão que eu sabia fazer é o que todo mundo sabe, a florzinha, né? Então, você acha que os primeiros desafios que você encontrou no Ministério Infantil foi, vamos dizer, que a inexperiência de saber como lidar, ou existiu aí outros desafios que você pode dizer que tenha? Olha, tem muitos desafios, muitos desafios. Nessa carreira que eu estou seguindo, né, com Jesus, foi a questão da inexperiência. Não tinha experiência, né? Uma coisa é você fazer uma coisinha aqui e ali e ajudar alguém. Outra coisa é você estar de frente, né? E eu comecei assim, comecei inexperiente. E aí passei o primeiro ano, depois eu me mudei para um outro campo, né? Onde as crianças moravam muito distante. Mas o amor já tá dentro de mim, que eu não media esforços. Poderia ter lama, eu ia buscar as crianças onde estava a pé, onde foi um desafio muito grande para nós, para minha família em si, essa questão da nossa ida do Amazonas para o Pará, porque foi onde a gente teve que aprender a depender de Deus, né? Teve que aprender se eu tinha assim, um pouquinho de fé, eu tinha que ter mais fé ainda, né? Viver na dependência de Deus, porque ele não tinha emprego, meu esposo não tinha emprego, eu não tinha. Então, assim, a gente estava pela misericórdia de Deus mesmo. Então, aí, de repente, o pastor me dá o cargo de liderar e as crianças. Então, para mim, foi um desafio muito grande. E um dos desafios dentro do Ministério Infantil, que eu enfrentei muito, é o apoio. É o apoio da igreja em si. É um dos desafios que todo ministério infantil, em toda e qualquer igreja, sofre, é essa questão do apoio da igreja, né? Hoje as pessoas vão não querem ir para os cultos infantis, porque é culto infantil, né? Só que o culto não deixa de ser um culto a Deus, né? É um culto ali voltado para a linguagem das crianças, mas não quer dizer que não deixe de ser um culto. Então, porque é culto de criança, hoje você percebe que está assim, um individualismo muito grande. Se é culto de jovem, vai ser os jovens. Se é culto de criança, vai ser as crianças. Se é culto de senhora, vai ser as senhoras. Hoje está dessa forma, né? É uma realidade que você pode ver, né? Então, assim, hoje ainda um dos maiores desafios é porque não tem em si o apoio da igreja, né? Não tem em si o apoio da igreja. Por quê? Porque hoje a igreja em si não consegue ver que uma criança pode ser usada. Que uma criança, ela pode falar algo e tocar o coração de quem está lá no banco, né? Então, assim, esse é um dos desafios que a gente encontra. Na minha carreira, né, dentro do Ministério Infantil foi isso. Foi a questão da inexperiência, né? E também essa questão do apoio, porque uma coisa que eu vou dizer para vocês, o Ministério Infantil depende muito da liderança, de quem está na frente, e principalmente do bolso dela. Pois é, irmã Marta, assim, uma coisa que saindo um pouco mais ali das quatro paredes, né, da igreja, saindo ali mais do ministério em si infantil dentro da igreja. A gente olha para fora, para o mundo, que o mundo secular hoje em dia, ele tem atacado muito as crianças. O sistema em si tem bombardeado as crianças. Por muitas vezes, os pais hoje em dia não educam mais as crianças, mas sim quem educa as crianças são os celulares, as redes sociais. E olhando assim no sentido mais geral, no mundo afora, as crianças hoje em dia sofrem de abuso. As crianças hoje em dia, elas não têm um acesso à escola, nem um acesso a uma vida digna, né? E como você vê, você de uma certa forma se compadece, você tem o desejo de ir a outros lugares para
visitar determinadas crianças? Você ora? Como é essa parte de lidar com a nossa triste realidade? Dói. Em quem ama, em quem tem esse ministério, não é um cargo que eu tenho, é um ministério, um ministério que não foi dado pelo homem, que foi dado por Deus. E assim, saber que muitas crianças estão sendo bombardeadas, exatamente como você disse, né? Pelas, como é que eu posso dizer? Um sistema É, ansiedade. e saber que eles estão sendo, as crianças estão virando marionetes das redes sociais, dessa questão como é que eu posso dizer, que até uma palavra que eu acabei, que eu quero lembrar, né? Não tô lembrado no momento, é, mas assim, das telas, as crianças estão muito, pronto, essa é a palavra, né? Questão da tecnologia. Hoje você pode ver que as crianças, elas viraram marionete da tecnologia, entendeu? Então, assim, se você tirar uma criança que ela passa o dia todo à frente de uma tela, quando você tira essa tela dela, você percebe o agitar dela, ela fica agitada, ela vira outra criança. Porque é uma criança que ela está com energia acumulada. É uma criança que não brinca, é uma criança que está ali, né? Vidrada naquilo dali. Então, se torna rebelde, né? Não quer ouvir, não aceita um não. É, e também, assim, eu pelo menos, eu recentemente, eu estava indo no culto, tinha duas crianças lá fora, uma com o celular, cada uma com o celular, né? Ó, uma de frente para a outra, mas cada uma com o celular. Enquanto os pais estavam lá dentro da igreja, as mães estavam lá dentro da igreja. E eu perguntei assim, por que vocês estão aqui fora? Cadê a mãe de vocês? Ah, tá lá dentro da igreja. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo com os filhos, com as crianças, por descuido dos pais, né? Parte da culpa das crianças hoje se tornarem o que são, ou ser o que serem abusadas, é os pais, né? Que hoje você percebe que não é os pais que comandam os filhos, mas os filhos que estão comandando os pais. Eu quero isso, né? Então, assim, uma criança que ela passa o dia todinho, eu percebo isso por causa eu trabalhei na creche ano passado. Então, uma criança que fica diretamente no celular, quando ela chega na escola, ela tem que ficar ali, fazer atividade totalmente diferente do que ela está acostumada. Então, quando ela se solta, ela quer quebrar tudo, ela fica transtornada. Aí as pessoas olham e dão logo o diagnóstico. Ah, essa menina tem um problema, essa criança tem né? Com certeza ela tem uma deficiência mental, porque não pode ser normal. Mas não é, porque aquela criança, ela não gasta energia, né? E toda criança tem que gastar energia, né? Então, assim, essa questão das telas, eu recentemente ouvi um vídeo que dizia assim, que se você é uma criança que fica muito à frente de uma tela, quando você tira, ela começa a ter ações como se ela fosse uma criança autista, né? Então, você percebe que as crianças estão sendo dominadas por isso daí. E essa questão dos abusos que acontecem, dentro de mim dói. Recentemente, ali em Juazeiro, aconteceu que um cara que vende rede, vende tapete, essas coisas, um piscar de olho da mãe. O cara pega a menina, bota dentro de um carro, a menina tinha apenas 6 anos de idade. Leva, abusa da criança, né? E aquela criança, aí um irmão da igreja viu, né? Aquela criança sendo pega, jogada dentro do carro, mas já não podiam mais fazer nada, né? Até que a polícia chegue e alcance, já é tarde demais, né? E quando a irmã me contava esse episódio, tipo, Sim. eu meio que me estremeci por dentro. Eu fico, eu sinto
Eu sinto uma dor que eu não consigo explicar para vocês, né? Então, abusou da criança e jogou ela, e quando viram ela andando na rua, que ela viu o pai dela, ela não conseguia nem chegar perto, não queria que ele chegasse perto, transtornada aquela criança. Infelizmente, né, devido a isso, cresce sendo assim, uma criança que ela não teve a infância, ela se torna um adulto com traumas, um adulto com feridas não curadas. E por isso a importância do Senhor alcançar essas crianças através das pessoas usadas por Ele, né? Para que possa ter a cura devida. E isso é bem interessante. Você falou para mim a questão de sair das quatro paredes, né? E eu penso assim, eu digo que eu tenho um coração, o meu coração ele é missionário, né? Mas não é de dentro da igreja, não é. Eu quero sim poder falar do evangelho e ensinar as crianças da igreja, mas meu maior desejo é as crianças de fora, né? Meu maior desejo é ir atrás das crianças que ainda não foram alcançadas, porque eu agora, né, nessa edição do Sim, a minha equipe não teve nenhuma das meninas que teve uma feira infantil, mas ela disse, irmã, não conseguia pegar nada, né? E a outra, elas se saíram muito bem com o público jovem, com o público mais adulto, idosos, né? Mas com as crianças, elas dizem que não, elas animar e tudo mais, né? Ali elas conseguem, mas a questão do evangelismo, a gente não, eu não consigo. Então elas disseram que acharam muito bonita a forma como eu evangelizava as crianças. E um dos episódios que aconteceu assim, que foi marcante para mim, né, nessa edição, foi uma criança que eu comecei, ela tava brincando com mais 4 crianças ali, e eu cheguei, sentei com ela, né, conversando, e comecei a falar perguntei se ela queria se eles queriam ouvir uma historinha, se eles gostavam de historinha, né. E quando eu comecei ali falar sobre o plano da salvação, aquela criança, ela aceitou Jesus chorando, chorando assim. Eu percebi a convicção dela, que ela estava convicta. Que estava bem. Exatamente. Então, assim, era eu falando e as lágrimas caindo sobre os olhos dela e eu, meu Deus, assim, eu quis chorar também ali, porque foi algo muito maravilhoso, né? Mas foi uma batalha espiritual muito grande que a gente viveu nessa edição, né? Ela, quando foi a parte da tarde, que a gente voltou pro evangelismo, ela levou, aquela criança caiu, aquela criança que entregou a vida dela para Jesus pela parte da manhã, ela caiu e ela rasgou o rosto, aqui, ó. E a boca dela, tu que ela não podia nem botar nada na boca para comer. E quando a gente viu aquilo, a gente na mesma hora sentiu que não era algo, não foi um simples acidente, entendeu? Então, assim, para mim é muito gratificante essa questão de ir para fora, de falar do evangelho fora, entendeu? Eu sou uma pessoa assim que eu não gosto muito de aparecer, não. Vocês podem ver aí que eu quase eu não apareço em foto, né? Eu sempre gosto mesmo, eu gosto mais do anonimato. Como eu até estava dizendo com uma amiga agora do Sim, que também esteve lá, que eu, infelizmente, tem pessoas que não quer aparecer, acaba aparecendo, né? É por um simples acaso, né? Mas para mim, assim, foi muito gratificante essa questão de evangelizar as crianças fora. Eu quero poder continuar levando, né, esse evangelho para fora. Tem pessoas que querem fazer fora daqui, né? Querem ir para fora, né? Se eu puder alcançar o máximo de crianças através da palavra de Deus, que as crianças, na verdade, que as crianças possam ser alcançadas, né? Se através de mim, o máximo que eu puder nessa cidade, né? Nessa região, nesse Brasil, eu já. A missão a ser cumprida, né? É como eu disse também, que
A África, ela tá lá, mas existe uma África do nosso lado, do nosso vizinho. E sabe, gente, quando a conversa ela é boa, quando a conversa ela é top, os apresentadores eles não falam nada. E se a gente pudesse, a gente passava a noite aqui conversando, falando, aprendendo, testemunhando. Mas, mamata, a gente sempre no final, a gente pede pro convidado olhar pra essa câmera aqui e deixar um conselho, deixar uma mensagem, uma reflexão pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo. Uma mensagem que possa chegar até o coração deles, possa falar com eles. Deixa o Espírito Santo lhe usar. Bom, né, a mensagem que eu deixo, né, é que nós possamos buscar mais intimidade com o Senhor, né? Buscar conhecer Ele. Quem não conhece, procurar conhecê-lo. E, e algo dentro do Ministério Infantil, a mensagem que eu deixo é: não fique entre as quatro paredes, né? Há muitos lá fora que precisam de você, que precisa que o Evangelho seja pregado, né? Meu desejo é que pessoas sejam preparadas para cuidar de dentro das quatro paredes para que eu possa sair delas, né? Se eu pudesse abraçar tudo, eu abraçava, mas não dá. Então, eu deixo hoje, assim, para quem está nos ouvindo, para quem acompanha esse podcast, né? Que você possa ser usado por Deus, que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor. Não importa as lutas que nós passamos. Uma coisa é você ter lutas, mas não ter Jesus para lhe acalentar, para lhe ajudar. Mas quando nós temos Jesus, não quer dizer que uma pessoa sem Jesus, não vai, uma pessoa com Jesus vai passar a luta, né? Mas com Jesus é melhor. Você passa cantando, passa com alegria, porque Ele é a própria alegria, né? Então, independente do que você tem passado ou sofrido, saiba que Jesus, Ele continua aí, né? Jesus continua às portas para lhe ajudar. Tá aí, pronto para lhe acolher, né? Seja acolhido por Jesus. Acho que não tem coisa melhor do que sermos acolhidos pelo Senhor. Bom, gente, como eu já disse, quando o assunto ele é bom, quando o convidado ele carrega muitas coisas, a gente fica só aqui aprendendo e observando. Então, o episódio de hoje foi esse. Foi aprender, foi escutar, foi ser preenchido. Enquanto você falava, testemunhava de toda a sua história, meio que criava um filme de tudo. E, claro, não passei metade do que você passou, mas passei algo parecido. E eu acredito que pessoas irão se identificar com seu testemunho, irão se identificar com aquilo que você falou, com os desafios que você falou, e vão ser, como é que pode dizer, vão ser restaurados, vão receber ânimo. Porque eu sempre digo que quando uma ferida ela é curada, ela é cicatrizada, ela serve de remédio para outras pessoas. E eu, Carlos e Luange, estamos aqui para agradecer você ter aceitado mais uma vez o convite. Tá aceitado. Quer falar, Luange, agora? Pode falar. Ter aceitado estar aqui com a gente. Que Deus possa lhe usar, tanto o Ministério Infantil, jovem, idoso, idosa, aonde o Senhor colocar a planta dos seus pés, que você possa ser abençoado. Amém. E agradecemos também a você, nosso telespectador, que esteve até aqui conosco. Lembre-se sempre, se somos minoria com o Espírito Santo, aí que somos maioria, tá? Nunca desanimem, estejam sempre aí firmes, porque com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Agradecemos a sua participação e te esperamos no próximo episódio do Umadef Podcast. E antes de encerrar, queremos agradecer aos nossos patrocinadores, né? Oásis de Palavra e a Impacto Brindes, que tem aí nos fortalecido, tem dado uma força para nós. E você que quiser nos ajudar nesse projeto, porque Um patrocinador, um apoiador da obra. o pessoal vê assim bonitinho, né? E não vê o desafio, Luanja.
Mas se você quiser patrocinar, você que é empresário, você que tem aí uma empresa, tá achando bonito o projeto, tá achando interessante e quer que a sua marca ela seja anunciada por nós aqui em todos os finais de podcast, entre em contato conosco no direct e venha ser patrocinador desse projeto. Agora, Esta obra. Até mais. Tchau.